pela divulgação espírita nessa casa amiga, amorosa, possam nos inspirarem para que nós, assim inspirados, possamos compreender melhor o estudo da noite e, fundamentalmente, colocá-lo em prática em nosso dia a dia. Nós, às vezes, começamos a falar de casamento, né? Nós falamos de casamento e falamos assim como se fosse uma coisa muito comum, uma coisa sem importância, e a doutrina espírita, ela veio trazendo para nós a importância do casamento, a importância das uniões. Não é que essa seja só uma regra trazida, uma informação trazida pela doutrina espírita, não, mas é um aprofundamento que os espíritos nos levaram a fazer nas escrituras. Já vem falando das escrituras, das uniões, e só que agora a doutrina espírita, através dos espíritos superiores, vem trazendo para nós explicações muito mais profundas, ou pelo menos o que nós entendíamos de uma união. Então, hoje em dia, existem pessoas que acham que casar é simplesmente juntar os trapos, né? Como se fala muito, e morar juntos, né? E eu já ouvi muitas vezes, ou algumas vezes, o cúmulo do absurdo, eu achei. A pessoa dizer assim, não, vamos casar, se não der certo, a gente separa. Quer dizer, um casamento que já começa desse jeito, ele está propenso a acabar muito rapidamente. E os espíritos nos informam, se não me engano, Emmanuel, que o casamento, ele é muito importante para toda a sociedade, mas ele é fundamentalmente importante para o casal. É um compromisso dos dois, é um compromisso assumido ou antes ou então depois. O que acontece muitas vezes conosco? No plano espiritual, a gente tem um planejamento que nós fazemos lá com os nossos amigos espirituais responsáveis pela nossa encarnação. Então a gente faz um projeto de toda a nossa vida encarnada. E também quando nós precisamos casar, né, esse projeto também é feito do casamento. Então tem sempre alguém preparado para poder unir-se a nós, para que juntos possamos caminhar, um ajudando o outro. Então o casamento não é qualquer coisa não. O que é que acontece muitas vezes conosco? É que nós esquecemos o passado, porque nós precisamos, acima de tudo, ter méritos pelas dificuldades que nós vencemos, pelos atrativos que nós somos levados a nos mergulhar e escolher o que é melhor. Então nós, na nossa juventude, principalmente, quando falo de juventude, gente, eu não estou falando só da idade, não. Porque muitas vezes a gente é velho, né, no corpo, mas muito jovem nas ações. Entenda como sendo um pouquinho de responsabilidade. Aqui para nós, não nos parece, aqui para nós. Né? Então o que acontece? Tinha um projeto para nós de unirmos com uma pessoa. E aí nós nos esquecemos, encarnamos e esquecemos. E aí nós vamos vivendo, aí a gente começa a namorar, né? Então quando a gente é jovem, namora uma menina aqui, outra ali, a gente vai namorando, até que enfim a gente se apaixona por alguém. Então a gente se apaixona por alguém, aí e acha que o apaixonar é amar, né? Não é amar, a gente precisa também separar isso. Apaixonar, ele pode até trazer um amor, e é o caminho para o amor, né? Mas o apaixonar-se é outra história. Eu estou apaixonado por alguém, mas é posse, é o sentimento de posse. Eu gosto daquela pessoa, sinto carinho por ela, mas ela é minha. Então isso não é amor, né? É o sentimento de posse. E aí nós começamos a namorar, apaixonamos e casamos. Casamos, estamos vivendo dentro e tal.
Cada dia que passa a gente se apaixona mais até um determinado ponto, porque daqui a pouco a gente começa a descobrir as deficiências do outro, né? Começa a sentir um mau hálito de manhã quando a gente acorda, aquele cabelo todo mal feito, né? Aquele fala danado devido à noite de sono do corpo. E aí a gente começa a falar assim: meu Deus, aonde foi que eu fui amarrar o meu burro? Né? É paixão, né? E aí a gente vai assim meio desanimado, mas vai tocando para frente, vai tocando e vai vivendo a vida, e vem um assanhamento. De repente nós chegamos e encontramos uma pessoa que nós nunca vimos, mas olhando para aquela pessoa ali, sentimos uma atração incontrolável por aquela pessoa. E aí a gente vai e se esquece que tem uma união, que tem um compromisso firmado. Não importa se eu estou apaixonado ou não. Não importa se eu tenha descoberto as deficiências do outro ou da outra e não tenha compreendido elas. Não importa. O que importa é que a união foi constituída e, como tal, deve ser mantida, com algumas exceções que nós vamos aqui, ao final, comentar um pouco. Então aí nós olhamos para aquela criatura: meu Deus, é a mulher da minha vida. E aí nós cometemos um grande erro, ou muitas vezes cometemos, né? Deixamos a nossa família constituída para poder formar uma outra família com aquela pessoa que nós achamos que é a nossa cara metade. Pode até ser, porque se eu nunca vi aquela pessoa, de uma hora para outra eu vejo, o sentimento é diferente. Não é um sentimento pela beleza do corpo, mas é um sentimento pela alegria de estar perto daquela criatura, né? E isso é uma relação antiga, pode ser uma relação antiga. E aí nós separamos. Aí nós cometemos dois equívocos. Se tiver filho, então, mais complicado ainda. Vou deixar uma pessoa com as dificuldades dela, eu não sei fundamente qual é o sentimento dela para comigo, então eu vou deixá-la com as suas dores íntimas, né? Um sofrimento que não deveria ter. Vou deixar os meus filhos, né? Mas eu vou continuar amando os meus filhos. Não é a mesma coisa, gente. Não é a mesma coisa. E vou me unir a outra. E aí eu descubro que a outra também tem a relação dela, também é casada, também tem uma união. E aí o que acontece? Eu dissolvo 2 casamentos. Olha o compromisso que nós estamos assumindo. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande quanto à relação do porquê separar-se. E aqui os Espíritos nos dizem, Jesus falou para nós. As uniões de Deus são inseparáveis. Mas a do homem, não. Elas não são insolúveis. Por quê? Porque há casamento, como aqui está escrito, há casamentos em que a pessoa está unida, mas na verdade unida pelo papel, porque não há união. Famílias onde o desrespeito um pelo outro é muito grande, é acentuado. Famílias onde que o casal vive na mesma casa, mas na verdade estão separados, causando transtornos imensos para os filhos, para os familiares, para eles mesmos. Então isso aí não é uma dissolução, é simplesmente a constatação de alguma coisa que já existe. Então a gente tem que separar muito isso. E aí, gente, nós vamos vendo, vamos ler aqui o que diz aqui o Evangelho, lá no item 1 do capítulo 22. Indissolubilidade do casamento. Alguns fariseus também vieram para junto de Jesus para o tentar. Eles disseram: é lícito um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E ele lhes respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o início os fez macho e fêmea? E que lhes disse: por esta razão o homem deixará o seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e serão os dois uma só carne.
Isso aqui ele está falando daquelas ligações lá, já trazida lá do plano espiritual. Encarnamos para viver junto com aquela pessoa. Aí não tem separação, mesmo porque, só um adendozinho, todos nós com certeza já vimos, né? Um homem ou uma mulher, um dos dois feio, né? Feio, o outro bonitinho, né? Mas num carinho, sabe? Numa delicadeza, num respeito um pelo outro, que a gente olha assim, às vezes a gente maldosamente fala assim, meu Deus, que desperdício. Não é verdade? Na nossa juventude a gente já falou isso. Meu Deus, que desperdício. Né? Mas pergunta para ele se é desperdício. Pergunta para ele. Pergunta para a pessoa lá que a gente acha que é muito bonita, se ela gostaria de estar com a gente. Pergunta para ela. Ela vai dizer não, ela vai dizer não. Eu amo o meu marido ou eu amo a minha esposa. Vai dizer isso porque são coisas que já vieram lá de trás, ali muito bem entrelaçadas, não se separa, é o que Jesus está falando. Aqui outra coisa, só para dar um intróitozinho aqui também, vocês não estão vendo aqui, que isso aqui não é uma discussão simples não. Essas pessoas que foram tentar Jesus, eram pessoas muito letradas, conheciam a lei, conheciam todos os meandros, foram provocar Jesus, porque Jesus tinha aquela ideia que diferenciava os pontos de vista de Jesus e diferenciava os pontos de vista dessas pessoas, porque eles interpretavam a lei de acordo com os interesses deles. Então o que era antigamente, né, o casamento? O divórcio já existe, gente, desde aquela época. Isso não é novidade não, só que a palavra era diferente. O que são os dotes? Os dotes são recursos que a mulher tinha, né, e ela então oferece aquele dote para aquele marido. Se o marido não quiser, não gostar dela mais e pegar e dispensá-la, ela sai com tudo aquilo que ela levou. É lei, era a lei de Moisés, isso era a lei dele. Mas tem um detalhezinho que as pessoas às vezes leem, mas não prestam muita atenção, principalmente eles. Para nós não interessa, que a gente já conhece muito bem. Mas naquela época, o que significa? Tinha outra parte da lei, em Deuteronômio, né? Não sei se 24, eu não sei, eu não gosto não, mesmo porque eu não sou muito estudioso de Velho Testamento não, ou da Bíblia, né? Então o que acontece? Se essa mulher que foi repudiada pelo marido, olha só os direitos que o marido tinha para separar, né? Aí a mulher ia, se casavam, né? Ia viver lá e ele descobria que a mulher não era muito simpática, que ela não era muito prendada. E tem uma coisa que fala lá, que ela não exalava indecência. Olha só, gente. E ela não tinha indecência. Então isso era motivo para eles dispensarem a mulher. Mas a lei complementa lá. A lei diz também o seguinte: essa mulher tem o direito de pegar o seu dote e unir-se com outro homem, casar-se novamente. É o que o divórcio veio trazer para a gente, né, há alguns anos atrás, né? Que aquele que era separado, divorciava e podia casar de novo legalmente. Então naquela época ela já podia se unir a outro homem. Só que tem um detalhe que eles não viam, eles não falavam, eles não conversavam sobre isso. Por quê? Porque eles eram espertos. Se esse novo marido chegasse e achasse defeito nessa mulher e a repudiasse, ela não poderia casar novamente com o primeiro marido. Não podia até casar com outro. Mas a partir do momento que ela separou-se de um, ela não poderia unir-se de novo com aquele outro marido. Isso é uma forma de quê? Você vai separar? Vai, né? Então você pensa direitinho. Porque se você se arrepender e tiver saudade de ela casar e quando separar, você não pode se unir com ela não. Só que eles não falavam isso. Não falaram com Jesus sobre isso aqui não. E está nas Escrituras. Está na lei de Moisés. Você vê como é que existe, sabe, tantas coisas ali
por trás das leis e da armação dos homens, né? Que não procuram, ou não procuram por interesse, né? E a gente vai vendo dos desvios, né, que foram dados ao nosso Evangelho, né? Aí nós estamos falando do Novo Testamento, que os homens pegaram e deturparam o Evangelho do Senhor Jesus para que eles pudessem adquirir poder, pudessem estar junto dos poderosos. Então eles deturparam. Naquela época era diferente. Então eles sempre provocavam Jesus, porque Jesus era justo. Jesus era muito justo. E continua aqui, não sei, tá. Assim, eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, portanto, não separe o que Deus juntou. Vocês estão vendo aqui que Jesus está falando das uniões, né, daquelas de projeto reencarnatório, que ele não falava exatamente do projeto reencarnatório, mas a união de Deus é desse projeto reencarnatório. Vocês vão se unirem quando reencarnarem e vão viver a vida encarnada juntos, né? Tem também outra coisa que eu queria falar para vocês. Quando eu comecei, a gente começou brincando e eu acabei até esquecendo, né? E tem outras também, uniões, né, de pessoas já velhinhas, volto a repetir, gente, corpo velho, nós não somos velhos, né? Já velhinho, mas de mãozinhas dadas, todos carinhosos, andando por aí. Isso, gente, pode ter sido a paixão que foi se transformando em um outro sentimento mais nobre. Pode ter sido o amor ou um sentimento próximo do amor, que não seja aquele sentimento de possessão, né? A gente olha assim, a gente fica admirado, meu Deus do céu, será que eu vou ser assim? Será que eu também vou conseguir ser assim? Eu espero que consiga, entendeu? Será que eu alcançarei isso que aquela pessoa está lutando, né? E aí vamos lá. Por que então replicaram os fariseus? Moisés ordenou que o homem desse à sua mulher uma carta de separação e a repudiasse, né? Que eu já falei para vocês aqui. Se chegou, achou na mulher, achou que ela não é indecente, achou que ela não é cuidadosa lá dentro da casa dela, repudia, vai embora, meu filho, ele procura outro. Então se vai para os homens, ela namora, né? Isso, gente, ainda é o quê? Marca dos instintos animais. Tá? Então, um animal é aquele que vocês sabem como é que é. O animal, ele chegou na época que ele tem que namorar, ele vai namorar quantas fêmeas ele puder, pelo menos a maioria dos animais, nem todos. Vocês sabiam que tem animal que é monógamo? Vocês sabiam disso? Tem aquela namorada dele ali e morre com ela. E vocês sabiam que tem as fêmeazinhas lá também, sem terrorinhas, safadinhas também? Tem. Que traem também. Não tem até a história do João de Barro? Vocês conhecem a história do João de Barro? O João de Barro, eles são fiéis. Eles vivem a vida inteira. Mas de vez em quando, uma também tem uma deficiência moral. E ela pega e trai o João de Barro, o marido, né? E quando ele descobre, ele prende ela lá na casa. Ele já viu a casa de João de Barro? Né? Ele bota ela lá dentro e vai fechando e deixa ela presa lá dentro. Ela mora lá dentro, o castigo dela. Não sei se é lenda, gente. Não sei se é lenda, mas isso é uma história muito comum. A gente ouve isso aí. Não sei se é uma verdade, né? Mas que existe no meio animal os motivos, né, que levam à separação no meio animal existe, porque isso é uma coisa de instinto. Então o que acontece com o homem? Lá no início, como é que fala no Evangelho, lá no início a gente caminhava mais dentro da lei. Mas depois, quando a gente foi aprendendo, nós fomos corrompendo. Nós fomos utilizando ali os nossos instintos e com a nossa inteligência a gente foi cada vez mais deteriorando esse instinto. Cada vez mais nós fomos aprofundando na sensualidade, em todos os sentidos. Volto a repetir, já falei aqui uma vez para vocês. Quando se fala em sensualidade, não quer dizer que é só a parte levada ao sexo, não. Sensualidade é todas as sensações ligadas ao que a matéria nos oferece. Então o nosso corpo,
É o elemento de ligação para nós que traz, que capta aquelas coisas sensuais da matéria e traz até nós. E nós aí codificamos isso, sentimos esse prazer. Aí gostamos, né? Aí acionamos no nosso corpo para que ele traga cada vez mais. Por isso a gente se apaixona aí quando é jovem, se apaixona aí a torta e direita, né? Mas depois que a gente casa, a gente precisa tomar juízo. Precisa tomar juízo para manter esse casamento, né? Porque é uma responsabilidade muito grande. E Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas isso não foi assim desde o princípio. Também eu vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, e que não seja em caso de adultério, e se casar com uma outra, comete um adultério. E todo aquele que casar com uma outra mulher, que tenha sido repudiada, também comete um adultério. Então o que Jesus está falando aqui para nós, gente? Por que Jesus colocou isso aqui? Sabe? Jesus colocou isso aqui para ver se dá uma travadazinha, sabe? Em nós, porque a gente viveu lá naquele meio também, né? Se dava uma travada em nós, para que não posso separar, porque senão eu vou cometer adultério e aí eu estarei de contra a lei. Então isso fazia com que o homem se prendesse ou se ficasse mais tempo ali no casamento, não separasse por qualquer motivo, como hoje em dia acontece, né? Então a gente conhece famosos aí que já se separaram. Tem uma então que eu perdi até as contas. Não, todos vocês conhecem, é isso mesmo. É ele mesmo. Então já se separou não sei quantas vezes, gente. Entendeu? Então são aquelas pessoas que acham uma muito bonitinha, gosta dela, vive com ela 3 meses e enjoou. Aí separa. Agora, o comprometimento dessas criaturas com a lei, eu não sei qual o peso, mas com certeza é bastante marcante. Eu estou falando aqui para vocês não acham que eu sou uma pessoa pura, uma pessoa muito legal. Eu tenho meu passado. Eu tenho meu passado que eu não vou falar para vocês não, vocês jogam ali em cima de mim. Mas é uma luta nossa que a gente precisa fazer. Por que nós estamos estudando juntos? Por que nós estamos estudando aqui o Evangelho do Senhor Jesus? Nós estamos estudando a parte moral da doutrina espírita? Porque nós precisamos compreender melhor o significado da moral para todos nós. Que não é uma coisa que foi dada só lá, vamos cuidar, não. É uma coisa para a gente cumprir. Para a gente entender que os nossos desvios morais vai ser cobrado. Não vai ser cobrado por Deus, não. Não vai ser cobrado pelo aquele que eu prejudiquei, não. Vai ser cobrado pela minha consciência. Interessante que a lei de causa e efeito, que ela está presente, né, em toda... Interessante, não? Que a lei de causa e efeito está presente em todas as nossas ações. Por que não estou falando que não é interessante? Porque dói. Porque todas as vezes, né, que eu cometo um desvio, eu lá na frente, não sei em que condições, não sei quando, eu vou ter que consertar esse meu desvio. Todas as vezes em que eu magoar, em que eu fazer um coração sofrer, sentir dor, porque o coração não sente dor, não dói, não é isso? Mas o ponto ali do sentimento, quando a gente se refere ao coração, é aquela coisa do sentimento, aquela dor íntima, que é a dor espiritual, que é a dor moral, né? Então todas as vezes que eu faço alguém sofrer, ter essa dor, eu um dia terei que passar por isso. Terei. Até eu aprender que essa dor dói muito e que eu não devo fazer de forma nenhuma o outro sofrer da mesma coisa. Eu não devo mais repetir aquelas ações, né? Então isso é que é o nosso auto-julgamento. Eu vou lembrar de todas as coisas. A gente desencarna. Pois é, o grande problema nosso que temos conhecimento, né, da doutrina espírita é exatamente a hora do desencarne, ou após o desencarne. Porque quando nós desencarnamos, né, aí as coisas ficam muito claras para nós. Não tem mais aquela cortina, sabe, que tapa o outro lado, não. Nós vamos ver tudo direitinho.
E aí isso vai trazer dor para nós. Não tem lá do suicida, que ele chega do plano espiritual e ele não se acredita morto e fica vendo e sentindo tudo aquilo que levou ele a morrer, ou seja, a desencarnar. Ele vê e sente tudo aquilo, sente todas as dores. Entendeu? Então isso são dores morais. Dores morais que nele é quase que física. Quase que físicas essas dores. Né? E nós também vamos sentir essa dor do arrependimento. Agora, mais um adendo com relação ao arrependimento. Arrependimento é fundamental para nós. Porque é o alerta de que nós estamos fazendo alguma coisa ou fizemos alguma coisa que não é boa. Então está nos alertando. Mas não é para a gente ficar dormindo em cima dele. Não. Mesmo porque com remorso a gente não dorme. Né? Mas é um alerta, mas a gente não pode ficar, sabe, curtindo o arrependimento. Isso é muito mal, faz muito mal para nós e nós não caminhamos. É assim, vem o arrependimento, digo, meu Deus, como eu errei, me ajuda, porque eu não quero mais cometer esse equívoco. E aí a gente vai caminhando e tenta não errar de novo. Tenta. Conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para vencer as suas más tendências. É isso? Então nós já somos espíritos. Então nós temos que lutar contra isso. Bom, na 2, que vem a explicação de Kardec. Nada é imutável, a não ser o que vem de Deus. Tudo que é obra do homem está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam de acordo com os tempos, os lugares, o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para operar a renovação dos seres que morrem. Gente, se não houver essa união do sexo masculino com o sexo feminino, não tem mais. O mundo deixa de ter encarnados, deixa de ter seres humanos, ou qualquer outro tipo de ser. Se não houver o sexo feminino e o sexo masculino, não tem jeito. Não adianta a ciência vir aí, não, a ciência ela pode até, e já fez, né? Ela pode até criar um corpo, ou seja, desenvolver um corpo, né? E esse corpo até ter um espírito reencarnar nele depois que ele nascer, mas se não tiver o sexo masculino e o sexo feminino, não há essa formação de corpo. Porque é preciso o elemento feminino e o elemento masculino. Então tem que existir isso. Tá? Então o fundamento das uniões entre homem e mulher é exatamente para poder dar a oportunidade de renascermos, de reencarnarmos. Se não for dessa forma, a gente não está trabalhando, seguindo aqui no projeto de Deus para todos nós. E continua. Mas as condições que regem essa união são de ordem a tal ponto humanas que não existem no mundo inteiro e mesmo na cristandade 2 países onde elas sejam absolutamente iguais e não há mesmo um só país em que elas não tenham sofrido modificações com o passar do tempo. Daí resulta que aos olhos da lei civil